Mais um Archimedes Talk Show. Hoje com uma convidada especial, médica. Tem outras habilidades aí que depois a gente vai falar. E preceptora também, tem contato com médicos, aliás, estudantes que estão em formação para ser médico, o que é uma profissão bem importante. E uma pessoa alta astral também. Então quero agradecer a doutora Ailana por estar aqui hoje, bater esse papo. Vai ser um papo bem descontraído. Bem tranquilo. Ailana, e como é que foi essa questão de você escolher a medicina? Por que medicina? Hoje está bem comum essa escolha, né? Tá, todo mundo, né? Mas antes não era tão assim, Não. né? Mas assim, todo mundo fala que desde pequenininho, né, queria ser médico. Comigo não foi assim tão desde pequena. Porque quando eu era bem pequena, o que eu queria ser mesmo era dançarina. A mamãe é assim uma pessoa diferentona, aquariana. Ela, quando estava na moda da lambada, ela contratou um personal lambada pra gente. Aí ia um professor e a parceira dele ia lá pra casa pra ensinar lambada pra gente. E aí a gente, ó lá, chorando se foi. Lambada. E aí eu achava o máximo, e aí eu assistia, né, nos programas, as bandas, o pessoal Banda dançando. Kaoma. Meu Deus, eu quero isso pra minha vida. Mas aí, graças a Deus, eu era uma pessoa muito tímida e eu era também, sempre fui muito CDF, gostava muito de estudar. E um primo nosso morou lá em casa durante a formação dele de medicina, ele fazia medicina na Federal e ele morou com a gente. E aí ele influenciou muito, tanto eu quanto outros primos, nessa área, né? Você fez medicina aqui em Teresina? Foi, na estadual. E aí, a partir disso que eu comecei a pensar nessa área, né? E deixei para viver da minha arte, não ia dar certo. Mas eu acho que você acha importante exercitar a parte artística, porque o médico, às vezes, ele é muito bitolado, né? Sim, demais. Eu já até falei essa frase, mas assim, tem uma frase que eu acho legal, que é assim, quem só sabe medicina, nem medicina sabe. Porque a medicina você mexe com o ser humano, né? A não ser que você for, sei lá, que você seja um patologista, que você não precise de contato com as pessoas, né? O radiologista menos também, às vezes nem tem contato, por exemplo, a ressonância, ele não tá nem na sala, né? Mas a maioria das vezes não, você precisa ter contato. Você acha importante, você acha que fez alguma diferença você gostar de arte? Para ser uma médica diferenciada, se preocupar mais com as pessoas? Durante o curso em si, eu fiquei um pouco bitolada no estudo, né? Aí depois que eu me formei, que eu voltei a me interessar por outras áreas. Porque também, quando eu me estava para me formar, eu queria ir para o Médicos Sem Fronteiras, ou o juiz da pessoa. Para ajudar as pessoas lá, né? Eu queria viajar. Ir para aquelas zonas de guerra, Eram as ideias. O pessoal lá com as doenças graves, infecciosas, os ebola da vida, as coisas lá. Tipo isso. E aí eu queria ir, e aí fui ver como Depois de formada, recém-formada. Ainda no internato. Ainda no internato. Aí fui ver como é que a gente fazia para ir para o Médicos Sem Fronteiras. Você tinha que ter experiência de 2 anos numa área tropical. E eu, né? Enfim, toda a vida. Sim, aqui já tinha. E aí você tinha que saber bem inglês ou francês. Certo. Aí eu fui estudar francês. Eu já tinha uma noçãozinha de inglês, aí fui estudar francês. Aí eu tava meio decidida, eu vou pro Médicos Sem Fronteiras e tudo. E aí quando eu me formei mesmo, eu parei para pensar, menino, aqui no Piauí tem região tão parecida precisando tanto como e eu não vou correr tanto risco e nem enlouquecer meus pais. Aí eu resolvi ir pro interior, né, do Piauí. E, assim, uma coisa que eu gosto muito é do contato com as pessoas, né? Tanto que eu nunca me interessei por uma área específica, porque eu nunca gostei de ficar presa num consultório. Sim. E aí eu sempre me apaixonei pela urgência e emergência, né? E essa área de hospital e tudo. E nessa época que eu fui pro interior, eu fazia... Ou seja, você era Médicos Sem Fronteiras... No Piauí não mesmo. Foi, mas emergência e urgência é meio guerra, né? Era bom demais. Eu ficava tão feliz. Quando tinha urgência de verdade mesmo no plantão, a gente volta assim, parece que ganhou uma guerra. Eu ficava realizada. Isso desde de interno, né? Sim. E aí eu fui, quando eu me formei, não tinha ainda a residência de emergência, né? Que hoje já tem. Sim. É uma área já mais estabelecida. E aí foi quando... Aí eu fui pro interior, passei 3 anos. E aí lá eu curtia mesmo o interior, né? Porque
Eu tinha um Você colega... almoçava na casa das pessoas, demais, convidava? ia pra banho. Menina, eu Porque curtia. as pessoas gostam desse contato com os E médicos. era isso que eu Tem eu o via, que o prazer pessoal de oferecer, gostava. doutor, eu vou fazer um carneiro hoje. Isso, uma galinha caipira. Uma galinha caipira, venha comer aqui na minha casa. Eles Né? Não, e aí eles me chamavam, né? E eu ia. Aí quando eu chegava lá, vale, a senhora veio mesmo. Oxe, vocês não me chamaram. E aí eles achavam massa, ficavam impressionados. Eu tinha um amigo que trabalhava lá e ele só reclamava. Ai, que cidade ruim, é tudo tão ruim, não sei o quê. Eu dizia, menino, já que a gente não vai ficar aqui a vida toda, vamos curtir. Vamos aceitar vivenciar. E vamos conviver, né? Tem coisa boa em todo lugar. Então, e aí foi quando eu curti isso tudo, quando eu passei no concurso e voltei para Teresina, mas eu sentia falta. No início da minha carreira também, que eu sou de meio de ano, né? De turno de meio de ano. Aí eu fui trabalhar no PSF para poder fazer depois a residência. Aí eu cheguei lá em União, né? Eu fiz formação fora, mas aí eu vim para casa que minha mãe queria, porque queria que eu voltasse para cá, para Piauí. Aí eu vim, né, para ficar trabalhando no PSF. Aí eu cheguei lá em União para trabalhar. E aí o motorista que dirigia, ó, doutor, nós vamos só parar bem aqui, mas a gente volta logo, porque a outra doutora não descia do carro, não. Aí eu digo, pode espalhar aí que eu almoço na casa de todo mundo. E era tão bom, porque a pessoa recebia com tanto carinho, né? E ela se sentia, nossa, ela ficava muito feliz quando você ia na casa dela, né? Nossa, o doutor veio aqui. Comeu aqui em casa. Né? Comeu aqui em casa, né? Aí eu disse, espalha aí que eu vou almoçar. Me convidou e eu vou. Eu ia também, achava o máximo. Então hoje eu gosto dessa convivência, né, com as pessoas. Você acha assim que eu acho que desde de você ser interno, você já demonstra o que você quer. Eu também tinha esse mesmo perfil, né? Que eu fiz cirurgia. Então você vê o perfil dos internos. Quando o interno ele tem esse seu perfil, que era o mesmo meu também, eu fui para cirurgia intervencionista, então eu gostava de ir lá para entubar, eu aprendi muito cedo a pegar acesso central. Aí quando chegava um paciente grave, a gente viu o perfil dos estudantes. Tinha uns que corriam para longe. Eu corria para perto. Mas é o que eu digo, viva a diferença, né? Porque se todo mundo fosse igual... aí só teria emergencista, não teria Só teria dermato. Ou cirurgião plástico, né, pessoal? Ou... que se bem que cirurgião plástico é intervencionista, também, né? Cirurgião tem doido plástico, pra tudo. Tem doido pra tudo, porque tem umas áreas da medicina que você não faria. Eu sabia o que eu não ia fazer. Sim. Olha, eu não vou fazer isso. Aí eu não faria psiquiatria, não faria dermatologia, não faria pediatria, cada um por uma razão, né? Que são todas, obviamente, especialidades ótimas para quem faz. Sim. Né? Que você tem que ter ter o seu perfil, né? Tudo acaba virando uma grande rotina, né, na vida, qualquer especialidade que você faça. Mas aí você tem que escolher a rotina que vai ser menos maçante, para você não sair de casa querendo morrer. Porque depende da personalidade, né? Isso. E emergência não tem nessa muita... Tem a rotina de você, eu sempre vou atender tal emergência. Não. Mas cada emergência é diferente, né? Com certeza. E todo plantão é uma novidade, né? E você não fica só parado no consultório, você convive ali com a galera do hospital, eu convivo com aluno, os pacientes também são sempre outros, não fica voltando sempre o mesmo. O que é que você porque assim, eu já trabalhei também como cirurgião geral 10 anos em emergência, né? E vi muita coisa esdrúxula, assim, em comum. O que é que você viu, assim, sei lá, um caso que você disse assim, nossa, isso... Não sabia nem que podia existir um troço desse, alguém fazer uma coisa assim tão tem aquelas coisas espetacular. O mais comum que todo plantão tem é os PT, né? Que o PT, para quem não sabe, é aquela pessoa que tem aqueles ataques, né, de histeria ou de fingir alguma coisa, né? Uma situação. Dos mais legais que tinha, que eu achava, era o pessoal que vinha fingindo que estava possuído. Meu Deus, a gente se divertia demais. E teve uma vez muito engraçada que a moça fingindo que estava possuída e azunhou o rapaz todinho e tal. E ele chegou lá desesperado. Azunhou o namorado dela, o companheiro dela, certo. E aí ele, assustado, meu Deus, eu nunca vi essa mulher desse jeito, não sei o que, eu acho que ela tá possuída. E eu, moço, tu tá com ela há quanto tempo? 3 meses. Pulha essa fogueira. Ela tá possuída, meu amigo. É você que tá possuído. Saia desse, 3 meses a gata já saia tá desse possuída. espírito ruim. Imagina. E ele azunhou o rapaz todinho. Todinho. E tem força, né? Quando estão desse... Tem coisas estranhas também, né? Que as pessoas fazem. Uma vez eu atendi um rapaz, muito engraçado, né?
que ele chegou lá com um corte no escroto. Aí ele disse que foi cortar 4 horas da manhã, né? Cortar os pelos. Aí eu digo, meu amigo, 4 horas da manhã não é hora de cortar pelo. Quer dizer, tem umas coisas esdrúxulas assim. E tem muito também a saúde mental. Hoje em dia o pessoal está muito, né, comprometido. É depressão, ansiedade, gente se automutilando. E na nossa formação a gente não teve muito treinamento para isso, não, né? Teve, na nossa não. geração. Não tinha tanto também. Quantos amigos seus tomavam antidepressivo e ansiolítico? Não. Não tinha quase. Hoje em dia praticamente todo mundo. Né? Mas teve um caso interessante que eles chegam com umas queixas assim inespecíficas, né? Que a gente já vai associando. Aí era uma mãe de 3 filhos, ela também era costureira, e ela que cuidava da casa sozinha. Nossa. Imagina. Aí ela chegou com aquelas queixas, né, inespecíficas, um ataque cardíaco, uma astenia, não sei o quê. E eu, amiga, tu tá cansada, né, não? Aí ela falou da rotina dela e tudo. E eu, mulher, tu quer ficar bem aqui escondido umas 4 horinhas, eu te deixo de observação só pra tu dormir. Porque a coitada tava exausta. Cansada. Ela, pois eu quero, porque eu deixei a mulher internada lá umas 8 horas, só pra tirar uma soneca. Porque às vezes é a exaustão. Era o tratamento. Você sabe que no Japão, uma das causas morte lá é um tal de kiroshi, que é morte por trabalho. É mesmo. Insuficiência cardíaca. Porque o japonês ele tem outra cultura, né? Sim. Que a cultura do Brasil é assim, o meu trabalho termina 5 horas, então 20 para 5 eu já estou começando a arrumar minhas coisas. Sim. É assim a cultura do brasileiro. Já a cultura do japonês é assim, se o teu chefe não vai embora, tu não vai. Seu colega não foi, você fica com vergonha de ir. Então lá tem essas mortes por exaustão, como tem hoje dos gamers também, tem gamer que joga tanto, né, que entra em exaustão. E vamos dizer assim, seria o exagero do burnout, né? Que essa mulher era talvez já chegando nisso aí, né? E é uma coisa que, por exemplo, os livros não ensinam, né? Eu falo muito isso até para os alunos, que teoria eles sabem. Que hoje em dia eles têm tanto acesso à informação, né? Tem tudo, apostilas lá, só o filé. Tudo mastigadinho. Aplicativo. Muito podcast bom. Tudo no celular. Muito canal de saúde bom. Prescrições prontas. Tudo que você quiser saber de medicina está na sua casa. Mais não era, a gente tinha que comprar livro. Era livro, a gente tinha que comprar livro. Hoje ainda eu gosto de estudar por livro. Eu também. Mas a gente só tinha o livro. E não era tão atualizado quanto essas apostilas, esses podcasts. Era. Mas experiência mesmo, de vida, feeling, você não consegue aprender em livro, né? Não. Então eu digo isso para eles, olha, teoria vocês já sabem, eu tô aqui para ensinar vocês a se virar, a ver as nuances da vida diária mesmo, do trabalho, né? Porque enquanto ainda não for igual o Matrix, que pode fazer o download, né, das experiências. Talvez um dia. Pois mas por enquanto tem que ser mesmo na vivência. Assim, uma das coisas que a gente tem que exercitar, né, como médico, é a questão da empatia. Sim. Né? Às vezes você é mais nova do que eu, mas às vezes a gente tem que se policiar para tentar entender como é que essa geração nova pensa. Porque assim, eu venho de uma geração que o médico não tinha esse negócio de reclamar de trabalhar, não. Tinha que dar plantões exaustivos. Na minha época de residência não tinha esse negócio dessas leis protetoras dos residentes. Férias. Que férias. Teve um residente que foi reclamar porque estava empurrando maca. Quer dizer, para mim é uma coisa fora da realidade. Sim, sim. Lá no HGV eu cheguei a levar uma senhorinha no braço porque não tinha maca para botar dentro da maca do centro cirúrgico. Né? E hoje é a mudança geracional. Então, às vezes, a gente tem que se policiar para não querer se comparar com a gente. Não querer cobrar. Por exemplo, hoje as pessoas são o que a gente chama de geração Nutella, né? Qualquer coisinha que você fala, as pessoas já ficam abaladas, né? Elas ficam já desnorteadas. Né? Então, a gente tem que se policiar para saber que essas pessoas não são iguais à nossa geração, né? Por um lado, eu acho que eles tinham que ter mais fibra, né? Mais sangue no olho. Não. Mas, por outro lado, hoje em dia ela já é médica, mas ela foi aluna também. Ela estava me dizendo, mas professora, a gente tem que lutar por melhorias. Tudo bem a gente aguentar trabalhar em condições ruins, mas a gente tem que estar mesmo lutando pelo melhor, né? Quando eu fui criticar isso aí, mas no meu tempo eu fazia, era assim, assado. Sim. Ela, pois mas a gente tem que buscar o melhor, né? Continuar
Por isso que a gente tem que se criticar ponto. também. Isso. A gente tem que tentar aprender também com os jovens nos pontos positivos. Tem, porque às vezes tem o exagero, né? Sim. Uma vez, a minha filha mesmo, que ela ia fazer medicina, desistiu. Aí uma vez ela dizendo assim pra mim, né? Falando assim, papai, eu quero qualidade de vida. Aí eu digo, então desista de ser médica. Por quê? No começo da profissão, você não vai ter qualidade de vida. Dos primeiros 10 anos de profissão, você não vai ter qualidade de vida. A não ser que você queira ser uma médica bem mediana, que você não chegue num patamar de destaque, porque para se destacar na medicina, os primeiros 10 anos são cruciais. E é trabalho, é estudo, você tem que estudar muito, porque medicina é muito difícil. Né? Você concorda com isso que os primeiros 10 anos de profissão... Porque na faculdade a gente não sai pronto. De jeito nenhum. Né? O que é que você acha disso assim? De quanto tempo você acha que um médico... Não. Na minha cabeça, o médico só é médico depois de 10 anos. Acho que é que ele pode dizer assim, olha, eu tenho experiência suficiente para dizer que eu realmente sou um médico experiente. É um tempo bom, porque você vai adquirindo experiência mesmo de vida, né? Tanto de vida, quanto de casos, né? De casuística. E 10 anos é um tempo bom. Que foi? Passou aqui, apagou, mas vamos lá. Olha ali quem é aquela jovem ali. Então, a produção está ajeitando aqui a televisão para você ver uma fotografia de uma jovem aí. Então, que eu estava vendo assim, com 10 anos, que não é só a parte do conhecimento técnico, né? Sim. Porque assim, tem o conhecimento teórico e tem o conhecimento técnico, né? E tem a vivência. Porque assim, obviamente a gente tem que valorizar a ciência, né? A gente diz, experiência não vale como evidência. Não vale. Isso é verdade. Mas a teoria é uma coisa, a prática também está relacionada à teoria, mas a gente também tem que ter um certo feeling. Jogo de né? cintura. Tem que ter um certo feeling para adaptar a teoria à prática. Porque o paciente do livro, ele vem dizendo tudo que você quer ouvir. Sim. Né? Do jeitinho, da anamnese perfeita. Exatamente. E o paciente da vida real. Não é tô assim. com agonia. É. Aí daqui que você descobre o que é esta agonia que ele está sentindo, se você não tiver essa experiência e esse feeling, você vai perder muito tempo. Ou mandar para casa alguém que poderia morrer, Sim. ou internar uma besteira que não é nada. Sim. Eu tenho um aluno, que hoje ele já é médico também, eu mango tanto dele, que da primeira vez no internato que ele foi lá me acompanhar no plantão, e aí apareceu um chiliquezinho, né? A mulher toda encriquiada lá, ansiosa e tudo. Aí ele, meu Deus, é a síndrome de Ehlers-Danlos, né? Vai logo no mais raro, né? E eu fico olhando pra ele. Aí ele, eu vou pegar o meu martelo para ver os martelos de neurologia. Para ver os reflexos e tal. E eu, Jesus. Aí, enquanto ele pegava esse martelo, a gente já deu um calmante lá. Quando ele voltou, a mulher já estava bem sentada, balançando as pernas no leito, né? Aí eu venho aqui, parou a síndrome. ver tua síndrome de Ehlers-Danlos. Aí ele baixou a bola dele e voltou para a realidade. É porque é bem coisa assim, quando a gente está muito mergulhado na teoria, e as provas de residência, elas também levavam a isso. Porque em prova de residência, sai a coisa esdrúxula. Não sai o dia a dia. Sim. Né? Então você, por exemplo, quando eu fui fazer a prova de especialidade de endoscopia, o professor me perguntou quais são os efeitos adversos do uso da xilocaína. Aí, dentre esses, tem a metaglobulinemia, que trata com azul de metileno. Aí ele me perguntou a dose. Uma coisa que a gente nunca vê na vida. Não, eu nunca vi. Né? Eu já já perdi a conta de quantas endoscopias e colonos se bem que hoje eu não uso mais xilocaína, né? Porque com Propofol a gente parou de usar, só usa quando a pessoa é mais obesa, que a gente quer estimular menos, né?
mas hoje praticamente a gente não usa. Mas ele me perguntou uma coisa que eu nunca vi na vida, Não ia servir nenhum pra dos muita meus coisa. professores viram na vida. Uhum. Ah, não, saber que é azul de metileno? Não, até vai, mas Sim, ele perguntou a dosagem, ainda bem que eu sabia. Porque a gente sabe que pergunta essas idiotices Sim. pra gente, né? Uhum. Perguntaram, por exemplo, na minha prova de título, perguntou qual era o pigmento que existia dentro da mitocôndria, Meu Deus. que era quando você usava laxante antraquinônico. Valeu. Eu sabia que era hipofoxia, porque eu sou nerd, na né? cabeça. Daqueles nerd mesmo que estuda rodapé de livro. Mas é coisa que não No dia a dia não vai servir vai, pra a gente nada. nem vê mitocôndria, a gente é endoscopista. Entendeu? Então é um negócio assim que as provas de residência, não sei se mudaram, mas elas Não, deveriam mudou ser não. mais práticas, né? Mas tá Uma coisa mais dentro da realidade. Vamos lá, vamos colocar aquela jovem lá. E essa jovem aí, o que é que pensava da medicina? Era a jovem que queria ir pra África. A jovem que queria ir lá pro Médicos Sem Fronteiras, né? Ô, jovem pirada, graças a Deus. Mas isso é um pouco Faz parte, de né? idealismo também, você acha? Né? Que a gente às vezes Aquela história de ser inocente, puro ser e besta. romântico, né? Idealista. Ainda bem que E tem. eu acho que antigamente a gente era mais. Hoje em dia, os meninos já são muito focados na carreira, já sabem muito de investimento, Sim. muito dos direitos os direitos trabalhistas, né? O que é uma coisa boa. Porque eu lembro quando eu me formei, fui lá para esse interior, eu não sabia de nada. Assim, de direito que eu tinha, de férias. Você entrou com quantos anos? Eu me formei com eu tinha acabado de fazer 24, foi. Quer dizer, você se forma muito imaturo, né? E eu não tinha muita experiência de vida, assim, não era uma menina Sim. desenrolada. É porque às vezes também quem fazia medicina naquela época, né, hoje não, mas naquela época você tinha que ficar, você era um nerd. Demais. Você só tinha que estudar na faculdade. Hoje não, hoje o perfil mudou. Sim, né? O com perfil certeza. mudou, há Mas excesso de eu era faculdade, muito, então o perfil mudou. Muito nerd mesmo. E na época eu até cheguei a passar para residência de clínica médica, mas daí eu com essa história de querer ir para Médicos Sem Fronteiras, né, eu não assumi. E aí fui para esse interior. Mas aí eu era desse jeito. Aí teve uma falcatrua lá na prefeitura nessa época, e a Polícia Federal me chamou para depor. Lá Nossa Senhora. fui aqui em Terezinha. Aí quando eu cheguei lá, o delegado, você ganha não sei o que lá? E eu, não. Você tem férias? Não. Você ganha um terço de férias? E eu tenho direito. Gente, eu era muito bobinha, muito bobinha. E aí ele, minha filha, pois entre na justiça você ganha. É mesmo, que interessante. Olha, e quando eu me lembro que eu me destabaquei pra lá, não tinha nem ponte, não tinha estrada. E não idealismo mesmo. Demais. Não tinha contrato, George. A gente ia ligar, ei, você quer vir trabalhar aqui? Podia até não pagar, né? Quanto é o salário? Tá bom. Mas naquela época pagava? Fui, pagaram. Porque depois deram uns canos aí, né? Nos médicos, né? Que hoje acontece mais, né? E também a época mudou. Naquela época não faltava emprego, né? Você podia até escolher, agora já tá faltando. É porque eu quis mesmo ter essa experiência do longínquo, né? Mas se você quisesse ficar aqui, tinha emprego de sobra, né? O pessoal andava adulando a gente, né? Andava. É assim, eu trabalhei pouco dessa forma assim de emprego, porque quando eu terminei, antes de terminar minha residência, eu já fui contratado lá no HGV como cirurgião, de pronto atendimento, de pronto-socorro. Eu lembro de ti na residência. Você lembra de mim na residência, né? Você falou. Eu tava no internato, tu tinha cabelo. E bom, cabelozinho liso, bonitinho. Gente boa. Bonitinho, né? Era. Aí, pois é, e naquela época, ali era guerra, né, no HGV. Ali era cenário de guerra. Vietnã. Porque não tinha o HU, não tinha o HUT, era uma coisa assim... Era tudo lá. Era uma coisa assim triste, até o cheiro era ruim, terrível, né? Era terrível. Gente, às vezes não tinha maca, às vezes estava no chão, eu não sei, né? Tu lembra... Eu lembro muito disso, da gente escolher quem ia pra UTI. Era que não tinha vaga, não né? Tinha. Não, aí a gente ficava, não, esse aqui já é um senhor, não, essa daqui é mais nova, tem filhos, vamos dar chance pra essa daqui. O que é uma escolha muito ruim, né? Terrível. Quer dizer, você se sente mal, né? Por você estar, às vezes, decidindo o destino de uma pessoa, coitada, né? Que paga um imposto ali, que devia ter um atendimento. Né? Então, assim, era uma situação mesmo de guerra. Naquela época e tinha pouco, não tinha tanto médico também.
e muito a situação desumana, né? Era o povo no chão. Era, aquilo ali assim, o O médico, pessoal fazia o que podia. Né? o Os médico profissionais a gente acabava eram guerreiros. aprendendo muito, Sim. né? Porque a se gente virar tinha que mesmo. ser rápido, a gente tinha que fazer as coisas E era rapidamente. medicina baseada no que tem. Baseado né? no que tem, não era em evidência não, exatamente. Então era uma coisa rápida. Eu lembro que na época, assim, drenagem de tórax, às vezes a gente não levava para o centro cirúrgico. Fazia era lá na maca mesmo. Tu lembra que fazia com uma equipe e botava um sorinho? Sim, Quando quer dizer, eu tava improvisava as coisas, quando eu né? estava na minha pós, lá em São Paulo, eu contei isso pro professor. Passava um gelco para poder salvar aquela pessoa naquele momento, Eu contei isso pro professor, né? Ele, meu Deus, eu nunca vi isso. Isso é coisa de guerra. Mas a gente fazia. Era rotina. A gente fazia. Quem não sabe, assim, que era para pneumotórax isso. Então a pessoa teve um trauma, fraturou uma costela, alguma coisa, e fica ar dentro do tórax e empurra o pulmão e comprime o pulmão. Aí depois começa a comprimir os vasos, né? Então a pessoa A pessoa vai morrer, é emergência. Então, às vezes, não tinha como, sei lá, drenar o tórax naquele momento. Da forma aí, adequada, não tinha dreno. Colocava um gelco, pegava aquele gelcozinho, pegava um soro, colocava dentro, aí ficava borbulhando dentro para sair o ar. Era só para salvar naquele momento ali. Né? Então, você não precisou ir para os médicos sem fronteira da África, não. A África era o Piauí, é a mesma coisa, né? Aí as coisas vão evoluindo, vão melhorando, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, hoje tá pior, tá não. Tá nada. Tá não, melhorou muito. Né? Porque assim, continua, claro, vai precisar melhorar muito ainda, vai, mas já melhorou. As coisas, hoje só o número de hospitais, né? Antes era só o HGV. Hoje tem o HU e o HUT. Né? Então dividiu, imagina aí. E nos próprios interiores também já tem hospital já maior. tem, né? Que não chega aqui muita coisa. Antes chegava aqui tudo enquanto. Às vezes a pessoa se acidentava longe, aí vinha... Se chegasse, né? Porque já chegava mais grave. Já chegava mais grave, porque vinha de longe, né? Então as coisas estão melhorando. Né? Ainda pode melhorar mais ainda, né? Quem gosta de emergência ali naquela época eu gostava muito de ir para ali, né? Porque você também tem a sensação que você deve sentir de a pessoa, por exemplo, ela chega com pneumotórax, morrendo. E você coloca um gel, improvisa um soro e você salva a pessoa, não tem sensação. Não tem sensação melhor, porque aquela pessoa, você sabe, ela sem eu ter feito isso, ela morreria. Uma arritmia ali mortal, você cardioverte, pessoa. É uma sensação uma sensação que você não tem outra, né? Assim, igual essa aí. Eu fui fazer cirurgia porque eu sou uma pessoa muito prática, né? Então eu achava assim muito legal quando as pessoas chegavam com apendicite assim, já com séptica, com pus, você vai lá, opera a pessoa, lava a cavidade, no outro dia... Resolve. O bom da cirurgia é isso, que resolve, né? Resolve. Que a clínica fica ali, por isso que eu fiz cirurgia, eu ia fazer cardio. Aí eu digo assim, não, eu não tenho esse perfil, meu perfil é de resolver. Resolver logo. Rápido. Né? Então eu gostava por isso. Se me diz uma coisa aqui, uma particularidade aqui, a questão da tua relação com as redes sociais. Me conta aí como é que é isso aí. Você é empolgada com isso? Gosta, se adaptou? Rapaz, na verdade, foi os alunos que me ensinaram a mexer no Instagram. Porque você é, né, preceptora, da SET, da Nova FAP, né, que com os internatos. É uma coisa que eu gosto de conviver com os jovens, porque eles vão ensinando coisas pra Mas você gente. é jovem ainda. Claro, nós. E aí, na pandemia, né, os meninos presidente de casa, meus filhos, e aí aquele clima, aquela tristeza e tudo, aí eu comecei a inventar de fazer vídeo no TikTok. E aí o pessoal gosta, apesar de que eu não exponho muito, mas... Não é aberto? Olha lá. O pessoal do meu Instagram. Isso aí que você faz para estar sempre tão tranquilo. Eu finjo, porque por dentro eu tô só a Carminha gritando inferno. E aí os meninos gostavam, meus filhos, né, de participar e tudo. E o pessoal adorava. E ficam pedindo pra fazer, ei, tu nunca mais faz vídeo, não sei o que lá. Mas é divertido, né? Eu fazia... Foi pela pandemia mesmo pra gente tentar... Desopilar um pouquinho, né? Porque senão você fica maluco, todo mundo né? ficando louco. Não foi nem pra tentar... Assim... No início da pandemia vocês se trancaram também, né? Não, porque eu tava na gestão de um hospital... Eu também não fiquei um dia em casa. Que virou referência Covid. Mas, na tua casa, é só tu que é médica mesmo? Sim, sou eu. E aí como é que ficavam as outras pessoas quando você chegava em casa? Qual era o ritual? Até que eles nunca se estressaram muito, não. Meu marido sempre... Porque teve famílias que a pessoa se isolou, né? Da família. Mas meu marido sempre foi, tipo... Não
na saúde, na doença, na pandemia e na normalidade. E aí ele nunca nem Mas você tinha algum cogitou ritual? Porque lá em ideia. casa, quando eu saía, era o banho de álcool da cabeça Eu aos pés. banhava no hospital. Era. Lá no hospital eu já banhava e tudo e trocava de roupa. E aí quando chegava em casa, deixava aquele calçado lá de fora. Tinha essa rotinazinha, mas já no hospital. Porque no começo a gente não sabia nem direito como pegava, né? Não. A doença. E aí a gente ficava bem pirado. Pois eu é. lembro que meu cabelo quase cai de tanto que eu lavava. E eu fiquei com muita acne. Quando eu era Por causa adolescente, da eu não máscara. tive. Depois Teve muita gente que teve acne, né? Era cada em 95. Tampa aqui. E o estresse também, né? Meu Deus, olha, era um inferno. Naquela época punk mesmo, da pandemia. Pois é, eu não parei. Eu não fiquei um dia em casa, porque pro hospital não quebrar, né? Sim. Porque ficou todo mundo teve férias coletivas, o salário continuava, e aí eu reinventei aqui, que eu passei a investir em exames laboratoriais de Covid, né? Ah, Então aí eu vinha pra cá todo dia. Foi assim que a gente manteve a empresa, foi dessa forma, né? Porque Só naquela tem que se época muita empresa reinventar. quebrou. sim. E aí eu não podia ficar em casa, eu tinha que ficar aqui pensando como é que eu ia sobreviver aqui na empresa, né? É. E aí a minha família ficava em casa. Aí também foi legal, porque não sei se lá na tua casa deve ter sido a mesma coisa, aí ia cozinhar junto, Não, que eu tava aí ia limpar a trabalhando casa, loucamente. né? Eu passava o dia Ah, no é, hospital. você passava. Mas É, aí lá, mas o teu marido ficava em casa com os meninos. ficava. Uhum. Aí ele teve Haja jogo ele de teve que tabuleiro. ele teve que se virar. E E jogando. ficou alguém trabalhando ou ele teve que cozinhar, teve que fazer tudo? Não, às vezes a gente... O iFood, né? Sim. Haja delivery. Haja delivery. Mas no cuidado com os meninos era ele e o menino lá em casa. E haja jogo, né? Era Uno. É, Eu porque- abusei de jogar Uno. Que as crianças ficam em casa, E não teve um tempo que ninguém podia sair nem no pátio, né? Do Sim. condomínio. todo mundo meio neurótico, né? Sim, aí é que a gente, meu Deus do céu, tinha que inventar tanta coisa com esses meninos. Jogo de tabuleiro. Você acha que muitos pais passaram a conhecer os filhos, o marido passou a conhecer a Eu mulher, acho porque que a sim. convivência foi muito... Foi forçada. Foi forçada. O meu mais novo, eu que alfabetizei ele nessa época. Porque eles ficaram sem ir pra escola, né? Eu que ensinei Sim. ele a ler. Ainda bem que eu já tinha as mães com o mais velho. Pra não perder o... Foi. o Mas tempo, ainda né? assim, eles tiveram muitas falhas, né? Desse período que eles passaram. A minha filha, né, a Georgia, mais nova, a bichinha já nasceu ali trancada. Na primeira vez que eu levei ela no lugar aberto, nossa, essa menina parece que estava descobrindo o mundo. Saiu correndo, né? Porque tem as crianças que nasceram na pandemia. Sim. E aí ela não saiu de casa. E a minha pequena foi no dia que ela viu um espaço aberto assim, ela começou a correr, acho que ela descobriu o mundo, né? Oh, meu Deus. Né? E nessa época da pandemia também, muitos casais passaram a se conhecer. Sim. Porque você conhece a pessoa num momento de estresse, Foi o que E muita gente ali- até se separou, né? separou. Foram vivências muito diferentes na pandemia, porque teve essa sua de empresário, né? Uhum. Eu tive essa de linha de frente do Covid, também como mãe. E os meus alunos, que eu pergunto, eles amaram a época da pandemia, porque eles eram bem novinhos. E Ficaram com os pais. teoricamente era para ficar em casa, mas ninguém ficava. Era festa clandestina direto. Ninguém estava estudando, ninguém estava fazendo nada, era só fazendo vários nadas e curtindo a vida. Tu acredita? É. Então, para Pra eles você a ver que pandemia cada não um é tem a sua. vivência, sua Pra mim não foi história. nada, não foi Pra nada mim foi agradável. terrível. E ainda para completar, meu marido teve Covid grave, né? Inclusive hoje faz 4 anos que ele se internou na UTI. Ele foi entubado? 1 mês de UTI. Nossa. Traqueostomia, tentaram matar ele lá de todo jeito. Traqueostomia? Foi. Primeiro ele quase morre do Covid. Aí pegou uma Klebsiella, Nossa. pneumonia grave. E aí quando ele foi trocar a tráqueo, já para ter alta, né, da UTI, lesionaram a traqueia dele, fez um pneumotórax. Ai, Foi meu Deus. entubado de novo, dreno de tórax. Tu acredita? Nossa. E meu juízo? Aí você fica louca, né? Totalmente. Aí ele saiu mesmo traqueostomizado, sem caminhar, Nossa, meu Deus. Aí teve que reabilitar. tudo. E tá aí, bonzinho, sem Mas hoje ele tá sequela, bom. Teve pra sequela de glória voz, Deus. alguma coisa? Nadinha, acredito. Ah, nossa, que. Só o juiz que ficou Olha aí, comprometido. ó, o maridão aí. É bonitão, o homem. Eu tenho que dizer que ele é antipático, porque eu não vou fazer propaganda. Não. É verdade. Não pode fazer propaganda, Não, o não. homem é bonitão. Se eu Mas- for dizer que ele é legal. Não é antipático, né? Demais, tem que aguentar. Só eu mesmo. E você pegou Covid? Peguei. Só Foi sintomas leve? leves, graças a Deus. O meu não foi leve, não. Foi não? Porque assim,
Na última semana, eu não tinha pegado, né? Mesmo vindo todo dia, porque assim, aí nós passamos a fazer endoscopia. Só que eu comprei face shield, eu não peguei trabalhando como médico, né? Foi fora. Porque eu comecei a fazer muito. Eu sou empresário, né? Então eu fazia reuniões. Sim. Aí às vezes as pessoas não iam com máscara, né? O que é um erro, né? Mas tudo bem. Aí eu senti alguma coisa terça-feira. Só que todos os médicos no final do ano viajam. Aí quem ficou fazendo todos os exames? Eu. Então ficou uma carga excessiva de trabalho. No final de ano tem muito estresse da parte empresarial também, que você tem que dar férias coletivas. E aquela época também a gente tinha que ser muito... As finanças também não estavam fáceis, né? E aí eu fiquei trabalhando a semana inteira sentindo alguma coisa. Fiz o teste de Covid, mas não tinha dado aquelas 48 horas, fiz no início, deu negativo. Quando foi sábado, eu estava muito mal. E aí minha mãe fez um café, estava lá na casa da minha mãe, fui lá tomar café com ela e eu não senti o cheiro do café. Aí eu digo, eita, tô com Covid. Aí, quando eu vim aqui sábado já, para o último dia aqui, para falar com o pessoal, já estava muito mal. E aí, no domingo eu já estava pior. Aí tomei todas aquelas coisas que... O povo falava, Não, tomava tudo. Ah, eu tenho uma história Ivermectina, cloroquina, tudo. Corticoide, tudo que você pensar. Tu chegou a tomar vodka? Não, isso aí também não. Mas se dissesse que macumba resolveria, eu faria. Depois dessa tempestade toda que eu passei com meu marido, né, em reabilitação e tudo, meu pai pegou Covid. E aí, nessa época, esse meu primo que morou lá em casa, que eu te disse que me influenciou a fazer medicina, ele disse que lá na Rússia eu não estava tendo Covid grave porque eles tomavam muita vodka. Ele queria tomar vodka, isso sim. E aí, quando ele soube que o papai estava com Covid, tome logo uma dose de vodka. Papai não tinha vodka em casa, tinha um uísque, bebeu logo metade da garrafa. Nisso, eu tava de plantão, aí cheguei para avaliar ele no Covid. E viu essa façanha. Ele tava lá trêbado. E aí eu botei lá um oxímetro no dedo dele. E aí ele lá dormindo numa rede trêbado, assim, não tava respirando direito. O oxímetro deu lá e você 89. Não sabia? E não, porque meu juízo já perturbado. Ou é porque agora que ele tá começando a melhorar meu juízo. Foi a sequela que eu tive do Covid. E aí... Eu com trauma, né, do que tinha passado com meu marido. Papai tem 70 e poucos anos. E quando é o nosso, a gente não raciocina bem. Não. E eu, meu Deus, o homem tá grave, vamos levar pro hospital. Aí fui rebocando este homem pro hospital. Trêbado. Chegou lá. Ele queria matar o Covid de álcool, né? Era. Aí dá álcool por dentro, resolve também. Menina, aí chegou lá, ele lá, botaram logo um acesso, não sei o que, fizeram uns sintomáticos. Aí, vamos fazer a tomografia. Vamos. No que ele levanta para fazer a tomografia, arrancou o acesso. Sangue. Aí, quer ir no banheiro. Papai, pelo amor de Deus, vamos logo fazer essa tomografia. Começou a chover, um relâmpago louco. O homem da tomografia, se não vier agora, eu vou desligar a máquina só daqui a 1 hora. O papai, embora logo. Foi no banheiro. Nada, tomografia. Se mijou todo. Cheguei lá, fui com minha irmã mais nova, minha irmã aqui com o lenço. Limpando ele aqui bem devagarzinho no tempo. Aí você vê se o homem vai morrer. E eu cheguei lá, vapo, com um horror de papel. Bora! Rebolei ele em cima dessa maca, foi todo mijado pra essa tomografia. Mas fez. Normal, graças a Deus. Bota o homem de volta dentro do carro. Aí caiu, desabou o mundo em Toró. Levei de volta pra casa. Mas aí ele piorou, foi uns 10 dias de febre direto, ainda teve 70% de acometimento. Mas é porque ele só tomou uísque, ele tomou errado, devia ser vodka. Esse cristão aí da vodka queria... Foi. E ele vivia na vodka, esse meu primo, na hora que ele dava uma fungada, tomava logo a sua boa vodka. Dizendo ele que nunca teve nada por causa da vodka. Sim, você disse que queria fazer, né, o balé, mas não desistiu muito não, que eu tenho... Cadê a bailarina aí? Ô, Jesus.
Eu sempre gostei de fazer essas coisas, né? Eu já fiz forró, dança do ventre, dança de salão. E aí, eu queria voltar pro forró, mas meu marido não gosta, tem um joelho que dói. E aí, uma amiga do hospital me convidou para ir pro balé. Eu, meu Deus, será que eu vou gostar? Aí, cheguei lá, são todas assim, no mesmo perfil de idade e tudo, mães e tal. Só que elas são muito boas, elas já fazem Que elas já balé fazem há muito tempo? E aí, eu, meu Deus do céu, não vai dar certo, elas não vão gostar de mim, eu vou atrasar a aula. Só que elas são tão legais, muito generosas, e aí elas super me ensinam, e eu também levo essa parte da leveza. Sim. Porque ela é o balé clássico, tudo muito sério, né? E aí, eu, vez por outra, eu invento Elas assim... de ponta ali mesmo. E aí eu fazendo um TikTok lá atrás. Foi no dia da nossa apresentação, pra gente Porque esse negócio relaxar. de ponta deve ser difícil, deve doer o pé, não deve, Elas não? são lindas demais, profissionais, gente boa, eu sou muito fã delas todas. Mas elas já fazem balé também há muito tempo, já são mães e tudo. Sim, tem 3 que são médicas, tem dentista, tem arquiteta, tem de tudo lá. E só eu e outra que eu digo que somos as babies, que entramos há pouco tempo, e a gente fica lá no fundão. Vocês são café com leite. Mas só de ir pra lá, só de ver elas sendo lindas dançando, pra mim já é terapêutico. E você é abraçadora de planta, Sou mãe de planta. mãe de planta. Como é essa tua relação aí com... Eu digo que a gente é jovem, né? A gente cresce e vira mãe de planta. Mãe de planta? Tem gente que vira mãe de pet, né? Tem, mas o pet dá muito trabalho. A planta dá menos, né? A gente pode viajar, deixar a planta, né? A chuva goa. Mas eu gosto e essa relação com a natureza é legal, mas você é mais dentro de casa com as plantas mesmo, ou também tem essa relação de ir em lugares, né, que tem a natureza, eu que tenha plantas? gosto bastante de fazer trilha. Eu não tenho muito preparo físico para isso, mas eu adoro. Eu falto morrer de cansada, mas a gente... Você faz trilha onde? A gente sempre procura, eu e meu marido, levar os meninos para essas viagens, né? Que tem cachoeira, que tem trilha, a Pedro II, ali em Piracuruca. Agora a gente foi para Ubajara, segunda vez que a gente vai, fizemos lá também. O Ubajara é um tipo um hotel fazenda que tem lá, é? Eu fiquei é uma fazendinha. Que eu acho que tem, não sei se é hotel gospel que fala alguma coisa Tem, mas assim, não fiquei nesse não. Eu fiquei num mais low profile. Eu fiquei uma vez nesse hotel gospel, é bem legal. E tem lá uma tirolesa de uma montanhazinha a outra. Eu já tentei ir umas 3 vezes pra esse gospel, mas toda vez acontece uma coisa. Alguém fica doente, alguém se interna. Papai se operou não sei de quê. Eu não tento mais, não. Mas vale a pena. Eu tô assombrada, tô com medo, com trauma. Porque Tá toda com vez trauma? que eu programo, vamos. Aí alguém se interna. Não, vou mais não. Melhor evitar essa fadiga. Mas lá é bem legal. E aí eu penso assim, eu tenho que fazer esse passeio enquanto meu joelho aguenta. Enquanto eu sou jovem, né? Deixa pra eu ir pra Europa quando eu tiver mais velha, que são passeios mais tranquilos. Tem que cuidar do joelho, né? Tem que fazer... Os meninos vão e eles gostam também dessa vibe aventureira. Tá, e a questão do ensino, como é que você vê hoje? Porque assim, ensinar é legal, né? Você ensina interno. Eu tive essa experiência de ensinar lá no Hospital das Clínicas, da USP, né? Que eu fui preceptor de residência, né? Um tempo lá, quando eu fiz meu doutorado e tudo mais. Só que lá era outro perfil. Lá os residentes chegavam com pelo menos 1 ou 2 residências, né? Sim. Então já era outro perfil. Como é a questão de você lidar com o interno, né? Porque são pessoas mais imaturas, né? São pessoas... Não, às vezes, hoje está entrando até um perfil de pessoas mais velhas. Mas, mesmo assim, na questão da medicina, ainda está muito cruzinho, né? A gente tem que ir mesmo de coração aberto, né? Porque fica naquele meio termo. Eu não posso cobrar demais porque eles são verdinhos. Mas não posso cobrar de menos porque eles têm que aprender, né? Sim. Qualquer hora dessa, é ligeiro passo, o internato. E como é que você dosa essa questão dessa geração ser mais sensível à cobrança? Porque eles não são muito abertos à cobrança. São, não. E outro dia uma veio reclamar porque eu não dei 10 para ela. Pois é. E aí eu fico pensando, meu Deus, aonde que eu ia reclamar para um professor que ele não me deu 10, né? Mas será que isso não é a dificuldade de receber um não? Eu acho que sim. Né? De ser contrariado, né? É aquela coisa, acho que vem também da família, né? Não tem tanta cobrança quanto a gente tinha. Não tem as dificuldades que a gente tinha também,
que de certa forma engrossa o nosso corpo, né? A minha mãe, assim, ela tinha um negócio de frescura, menino. Então. Assim, mamãe, eu tô com dor de cabeça. Menino não tem dor de cabeça não, pode ter dor de cabeça não. Vai brincar. Eu entendo. Doença lá de casa era só quando tivesse com febre de 39 graus pra frente. Ave Maria. eu entendo que a gente tem que se portar com isso, por causa dos problemas de saúde mental que todo mundo tem hoje em dia. Mas, de certa forma, se a gente não cobrar, como é que esses meninos vão engrossar o couro, né? Não tem jeito. Tem até uma coisa, né, que você pode depois, não sei se você já ouviu falar, de antifragilidade. Porque a gente fala muito de resiliência. Sim. Mas tem a antifragilidade, depois... Eu acho que tem que ser mais falado. Depois você já ouviu falar de antifragilidade? E é como é uma coisa que a gente tem que ensinar para esses meninos. Naquele filme muito filosófico, Kill Bill, tem um treinador deles lá, ele diz isso, não há aprendizado sem sofrimento. Não, né? não há. Não tem como, até inventarem o download, né? Até inventaram o download, Mas verdade. não dá para aprender sem penar, sem sofrer, sem suar, sem passar a noite estudando. Não tem como, né? E você... E quem entrar pensando isso está iludido. Porque a questão da antifragilidade e da resiliência, né, que é uma diferença assim para as pessoas entenderem, é que, no caso, a resiliência, né, você enverga, não quebra, mas você volta para o mesmo lugar. Sim. E a antifragilidade não, é você aprender com aquilo ali e você evoluir com aquilo que aconteceu com você. Mas hoje o que está acontecendo muito é que as pessoas não aguentam a pressão, elas não voltam, né? Elas não têm a resiliência, né, de voltar, pelo menos voltar para o estado, né? Quanto mais para crescer com aquele aprendizado. Eu tento criar meus meninos nessa vibe mais das antigas, né? Com autoridade, com firmeza. Porque o mundo não vai alisar eles, né? Não. Lá em casa também a gente é bem... Tava até na casa do meu irmão esses dias e meu tio ficou olhando assim, né? Que eu acho que ele criou, talvez, os filhos dele diferente. Aí a minha filha disse assim, minha filha vai pegar uma água pra mim. Aí disse, papai, eu não tô com vontade de pegar agora não. Não tô pedindo não, eu tô mandando você ir pegar água pra mim. Aí ela foi. Porque criança, assim, você tem que ensinar. A minha esposa é do mesmo jeito. Olha, seu pai passou o dia trabalhando para pagar o colégio de vocês, para isso, para aquilo. Então agora chegou a hora de a gente fazer alguma coisa por ele. Então eu chego na minha casa, eu não levanto. Aí alguém vai pegar a janta para mim, depois isso pegar lá em casa, fruta, de eu dizer, né? Eu tô mandando, pronto, não preciso argumentar. Já é não uma tem ordem. esse, porque assim, e elas precisam, porque você tem que aprender a respeitar autoridade, exato, hierarquia, né? Porque se você não tem essa educação dos seus pais, você não respeita nem seus pais, que é uma coisa você vai respeitar que quem? A gente não vê nos jovens de hoje em dia se respeitar a hierarquia. Um dia eu estava no corredor do hospital e aí um aluno meteu o grito, Ailano! Aí eu olhei, menino, nós brincamos na rua, jogamos bola na rua, a gente é amigo de infância. Não, olha, quando você estiver aqui é doutora Ailano, professora, a senhora. Não é de... Tem que ter postura. Tem. Né? Tem que ter hierarquia. Porque é o respeito. Tem até um doutor Hélio, vou mandar para ele assistir. Ele trabalha hoje aqui, né, no meu hospital. E aí eu chamo ele de senhor, de professor. Ele, rapaz, para de me chamar de senhor. Não, eu digo, é impossível. Eu também não consigo. Meus professores todos não dá, é senhor. E ele não é nem tão mais velho do que eu, mas eu não falo. Não, é o respeito, né? Isso. É o respeito porque foi meu professor, né? E assim como eu faço com outros. E meu porque eu fui educado assim. De senhora, mamãe é a senhora. Eu fui educado assim. Eu fui educado para respeitar as pessoas. Eu acho que é o certo, né? Eu acho que a gente tem que resgatar esses valores aí. Sim. Se eu tiver sentado, se eu tiver no lugar e tiver uma mulher em pé, eu levanto. Se tiver um idoso em pé, onde tem homem, mulher não faz força. Eu levanto, porque isso eu fui educado assim. Sim. Né? E a questão dos valores. A gente tem que ter determinados valores, porque baliza, né? E eu acho que estão vendo que essa frouxidão dos valores que foi feita... É a desconstrução mesmo, né? É desconstruindo. Não está dando certo, né? Não está. Porque são jovens totalmente despreparados para a vida e nunca teve tanta depressão. E depressão e ansiedade. Então, isso aí já é a prova. É a prova de que não está dando certo dessa forma, né? Não está. É assim, é porque você tem que ter uma baliza mesmo, como eu estou falando. Se tudo é relativo,
Ou você vai se basear em quê? Então. Porque tudo é relativo. Ah, não, tudo é fluido. E vai Mas ficando... qual é a base? Qual é o parâmetro? E você criando desde sempre, assim, vai ficando tão natural para eles que, por exemplo, meu filho mais novo, que tem 10 anos, outro dia foi um coleguinha dele lá para casa, aí eu disse, eles banharam, aí eu disse, vamos passar desodorante. Aí o coleguinha, não, tia, quero não. Aí o Guilherme, meu menino, vai passar sim, porque aqui em casa tem lei. Lá em casa também, por exemplo, criança às vezes não gosta de tomar banho. Sim. Mas tem que tomar. Uhum. Aí as minhas filhas são ensinadas desde criança a pentear o próprio cabelo, a vestir a própria roupa. Vão para casa da avó, vão organizar as coisas dela irem. A mochila, organiza a mochila. Cadê o negócio? Entendeu? A responsabilidade é delas. Ah, eu perdi não sei o quê. Vamos procurar. Não, vá procurar você. Isso aí é seu, por que é que você esqueceu? É sua responsabilidade. É igual eu estudando com meu menino mais velho, às vezes eu vou estudar com ele, me dá um sono. Aí eu acabo ali cochilando. Mamãe, a senhora tá dormindo. Eu, menino, eu já fiz essa prova, eu já passei. É você que tem Vai tu estudar. É você que tem que fazer, não sou eu, não. Pois é, tem coisa que não dá pra negociar. Eles têm que ter as experiências deles. Apesar de que é difícil pra gente mãe, se a gente pudesse botar numa bolha. Né? Mas isso é ruim não pra pode, eles. Não pode. Porque quem ama, ele ama pra pessoa não precisar de você. Exatamente. Não é não precisar de você no sentido de lhe abandonar. Não. Mas ele vai pra você porque ele gosta e não porque ele depende. Isso, é bem Né? Porque quem resolvido. cria o filho para ser desenvolvido, para depender fisicamente, depender financeiramente, psicologicamente, ele não ama o filho. Não. É um egoísmo. destruindo, Ele tá na verdade. querendo o filho que é dependente dele. Uhum. E a gente não cria. O correto é você criar a pessoa para ela não precisar de Ter você. sua própria vida. Vá lá ter sua vida e ela vai voltar porque gosta de você. Uhum. Né? Como a minha mãe, né? Ela criou 3 filhos, os 3 filhos são bem-sucedidos, são independentes, mas todos os 3 Gostam estão de voltar sempre atrás pra ela. dela. Uhum. Então sempre, ou ela tá na casa de um, ou ela tá na casa de outro, viaja com um, viaja com outro, mas a gente não depende dela. Sim. Né? Ela criou a gente para ser independente. Esse é né? o foco, né? Criar pro mundo. Ah, que são meus filhos. Na verdade, nós somos pais deles, mas eles são do mundo, eles são meus. Né? Eles são do mundo e a gente tem que criar para isso, para estar preparado. E quando pra cria, guerra. o vínculo acontece. Daqui a pouco você vai estar os netos na sua casa, né? Sim. Que eu acho que é o caminho normal. Mas às vezes seus filhos vão para outro estado, vão para outro país. Eu digo muito isso, que eu já estou desde já. Porque são 2 homens, né? Eu já estou me preparando para o desprezo e solidão desde já. Porque os homens casam e vão Pois é, por isso que a família da mulher. A minha esposa é uma mulher muito sábia. Aí as meninas perguntam assim, você ama mais o papai ou a gente? Ela diz, seu pai. Porque é quem vai ser o companheiro dela. É o seu pai. É. Né? E a gente realmente tem que valorizar a Sim, pessoa que está com a casamento. gente, porque os filhos, eles vão embora. Então você tem que amar mais a sua esposa. Sim, São amores diferentes. claro. Mas o que tem que estar na frente é o seu cônjuge. Porque Depois os filhos. eles vão viver a vida deles e vai ficar só Vai embora. nós dois. Você só vai ficar lá marido. sozinho. Né? Sozinho com o seu cônjuge. Se você tratar ele bem, né? A minha também é super antipática. Olha aí. Pode fazer propaganda, né? Não, tu é doido. Vamos agora ver um quadro interessante aí, o Pergunte ao Doutor. Bora lá, produção. Você já precisou de algum médico no meio da noite e não teve a quem recorrer? Então, no quadro Pergunte ao Doutor de hoje, viemos às ruas de Teresina saber se os teresinenses já passaram por essa situação. Vamos lá? Mas o que você acha que, se você precisar no meio da noite de um médico, tiver uma simples febre, uma dor de cabeça e precisar de um médico e poder ser atendida pelo celular, o médico lhe atender pelo celular, o que você acharia? Tá bom, mas eu não sei. Até agora, como eu lhe disse, ainda não precisei, peço a Deus não ser preciso. Seu Rosenaldo, o senhor já precisou alguma vez no meio da noite de um médico e não teve como ser acolhido? Graças a Deus. Então, se no meio da noite você, acaso, passasse mal algum dia e precisasse de um médico e estivesse um médico ali para lhe atender no momento pelo celular, o que o senhor ia achar? Muito bom, porque é bom estar passando por um problema e ter alguém para socorrer na hora necessária. Já aconteceu de no meio da noite você estar em casa e de repente acontece alguma febre ou alguma dor de cabeça e precisa ali de um médico urgentemente? Não. Já pensou se acontece isso com vocês? Que Deus o livre.
mas tem ali um médico no celular, basta você na tela do celular e você consulta com ele ali urgentemente na mesma hora. E ele dá as instruções pra gente, o que tem que fazer, o que não tem. Comigo nunca foi no médico, não. Nunca precisei de médico urgente assim, não. Mas meu marido precisa muito, né? Uma vizinha minha vez está com a glicemia muito baixa, né? Aí ligaram pro SAMU. Lá o médico indicou pra ela tomar, bota 2 colheres de mel para tomar e vai melhorar, vai baixar a glicemia dela. Aí ele baixou, não precisou ir, né, pro SAMU lá, chamar a ambulância. Povo saudável, né? Não precisa de mais, isso não é comum. Não, essa geração de idosos são duros, né? E a Ilana, ela é coordenadora, né, do nosso pronto atendimento de adultos, que é o do Ashmed, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, lá tem tanto atendimento de adulto como pediátrico. E hoje, você vê que mesmo passou um pessoal aí de mais de 60 anos, alguns, né, e são abertos a essa tecnologia, né? Como é que você vê a tecnologia e a medicina, elas convergindo? Hoje em dia, antigamente o pessoal questionava muito essa coisa da telemedicina, né? Certo. Mas depois da pandemia, ela só melhorou. E o pessoal viu que realmente é um caminho sem volta. A gente tem que abraçar a tecnologia. E ela tem vários benefícios, né? Dentre eles, esse do pronto atendimento da Ashmed, que é o conforto, né? Do paciente não precisar sair de casa, a segurança de não estar no meio da noite se deslocando, a praticidade, né? De ter um médico ali na hora que você precisa sem estar enfrentando fila. Só quem tem a ganhar realmente são os pacientes. Por exemplo, situações do cotidiano. Que eu já tive, tenho uma já adulta e tenho 2 filhas, né, que são crianças. É claro que lá em casa são 2 médicos, tudo bem. Mas mesmo assim, às vezes a gente precisa, que nós não somos pediatras, né? Sim. Mas quem já não teve um problema de um filho ter uma febre alta no meio da madrugada e ficar com dúvida no que fazer, né? Então você vê que hoje é muito prático. Você pega ali o celular, né, baixa lá o aplicativo, aperta um botão, tem um médico lá para lhe atender, né? Não, e às vezes a pessoa fica até, eu não vou para a urgência que está lotada, não sei o quê. E aí fica até postergando uma doença potencialmente grave, né? Que, tendo um aplicativo, pode ser diagnosticada mais precocemente, né? E o médico ou vai tratar ou vai orientar. Porque muitas vezes a pessoa não sabe a gravidade, né? E às vezes é uma coisa... E às vezes são doenças que dá para resolver fácil. Com certeza. Né? Que você não se medicando precocemente... Pessoal que precisa de remédio controlado, como os epiléticos, né? Que se não tomar o seu anticonvulsivante... E às vezes tem que renovar a receita. Aí tem que marcar a consulta, ou então tem que esperar numa fila de urgência, o médico da urgência não quer atender, porque diz que não é urgência. Sim. Aí um aplicativo desse é essencial para Quem precisa, por exemplo, de um atestado médico, está se sentindo mal, né? E você evita, por exemplo, né? As emergências muitas vezes são muito lotadas. Se você for sem uma doença contagiosa, você pode pegar uma doença infecciosa lá, e pode voltar, né? Então, e a maioria dos atendimentos de urgência mesmo não são urgência de verdade. São doenças agudas. E podem ser resolvidos com orientação. É muito comum isso, inclusive, né? Eu já fiz muito pronto-socorro, só que eu não sou clínico, né? Então eu sempre fiz pronto-socorro, nunca trabalhei como clínico, né? A não ser lá, não, nunca. A não ser como no PSF, eu sempre trabalhei como cirurgião, desde a minha residência. Na minha residência eu era rato do hospital, então eu não ganhava, né? Ganhava bolsa, né? Que eu sempre tive bolsa. Mas quando eu saí da residência já foi como cirurgião, nunca dei um plantão de clínico. Mas eu vi os colegas lá, era a pessoa chegando gripada 4 horas da manhã, com uma febre alta, com uma dor de cabeça, que é a maior com uma sinusite, né? Às vezes com diarreia, né? Então, e tudo isso aí, que são essas patologias agudas, podem ser tratadas pelo celular. Com certeza. Né? Emergência mesmo, que precisa de intervenção, não é 10% dos atendimentos. Aí essas as pessoas muitas já vezes vão direto para o hospital. E essas às vezes não têm condição de avaliar. Às vezes ela fica, por exemplo, a pessoa começa com um quadro clássico ali de apendicite. Até evoluir mesmo,
ela pode ficar em casa, mas se alguém disser assim, olha, isso aí tá muito característico, é melhor você Mas procurar até um hospital. um apendicite, por exemplo, a pessoa que começa ali a se sentir mal, aquela dor epigástrica, que depois desce, uma náusea, com preguiça de ir para a urgência. Às vezes a pessoa não sabe que aquilo ali é grave, pode se tornar grave. Aí faz uma consulta por um aplicativo, pensando que é uma infecção intestinal, uma virose. Uma diverticulite pode começar assim também. Aí a gente vai e orienta, olha, isso pode ser grave, vá para o hospital. É só benefícios, a meu ver, para o paciente. E é muito, muito prático, né? A gente não tinha isso. Então é uma coisa que a tecnologia trouxe, que é um caminho sem volta e bom. Né? Porque muitos médicos mais tradicionais, eles querem criticar o lado, não tem como fazer exame físico. Mas a grande maioria das coisas, pelo menos assim, eu não faço muito consultório, porque meu tempo é muito dividido em muitas coisas, né? Então eu faço só ali, atendo poucos pacientes por semana, porque realmente meu tempo não dá. Mas o que eu vejo na grande maioria das vezes, quando eu atendo, às vezes a pessoa diz assim, doutor, eu já fui em vários médicos, e não é uma patologia, não é uma coisa rara, na maioria das vezes não é uma coisa difícil, é porque faltou o quê? Conversa. Exatamente. Então a maioria das vezes você diagnostica pela conversa. Né? O exame físico você vai ter que fazer, mas a maioria é a conversa. Até hoje, a principal parte da medicina é a anamnese, né? É a anamnese. Eu falo isso muito para os alunos, que eles são muito apegados a exames laboratoriais, exames de imagem. Que tem, claro, que a famosa clínica é soberana, os exames são importantes. Eu digo para eles, vamos fazer uma tatuagem, a clínica é soberana. Porque, mas o exame dele não sei o quê, mas ele não está bem aqui, desse jeito, assim, assado, os sintomas, os sinais. Tem que se focar nisso aí. E pela telemedicina dá pra gente fazer isso tranquilo. Eu sou cirurgião, né? Tenho um perfil de cirurgião, sou endoscopista, né? Gosto muito de intervenção, mas na faculdade eu sempre entendi que tem que estudar muita clínica. Sim. E a parte da anamnese é 90% do diagnóstico. Quando você vai fazer o exame físico, você já vai fazer o exame físico também mais direcionado ali, você vai, peraí, deixa eu ver se tem isso, deixa eu ver se tem aquilo. Tinha um professor que ele dizia, professor Tupinambá, que é reumatologista, ele tinha umas frases ótimas. Ele falava, dentre as frases dele, o amor e a tosse não se pode esconder. O amor e a tosse. Mas a outra que ele falava também é quem sabe perguntar e pergunta a quem sabe, já sabe mais da metade. Quem sabe mais da doença? O paciente, né? Então a gente tem que perguntar para ele. E em consulta é interessante, porque às vezes, as minhas consultas são bem longas, né? 1 hora, às vezes, né? Porque eu pergunto tudo. E às vezes, nos 5 últimos minutos é que a pessoa vai dizer uma coisa. Aí eu disse, mas a senhora não falou isso antes. Mas eu pensava que não tinha importância. E aquilo ali, às vezes, é a chave do diagnóstico. Isso é muito comum com os alunos, né? Que eles passam lá e às vezes eles dão importância para umas coisas que não são importantes. Sim. Eles primeiro passam com o paciente, depois a gente vai com eles de novo, né? Aí quando eu chego lá assim, mas isso. Aí o paciente, é mesmo, eu tive isso. Não, mas eu perguntei, ele não disse nada. Não, mas é que você tem que perguntar dessa outra forma. Então você tem que perguntar de várias formas para ver se a pessoa fala. Porque para ela, às vezes, ela não consegue associar. Porque às vezes é assim, às vezes a pessoa chega assim também. Doutor, eu não tô com sintoma de gastro, é só esse. Eu digo, não, eu quero saber tudo. Sim. Ou então eles associam coisas que não tem nada a ver. Porque foi no dia que eu porque às vezes a pessoa assim, uma manga com leite. Eu só tô enjoado. Então, doutor, de gastro eu só tenho enjoo. Não, mas... O que é que você tá sentindo mesmo no geral? O que é que a senhora toma? O que é que a senhora... Não, eu tô com dengue. Não, mas o que é que você tá sentindo? Ele às vezes já chega com um diagnóstico que não dá nem certo. Google. O Dr. Google. Uma vez eu atendi, foi muito engraçado esse caso, né? Do Dr. Google. Um rapaz chegou muito apavorado. Fala assim, doutor, eu tô com tumor no tórax. Aí eu digo, tumor no tórax? Doutor, tá visível um tumor no tórax. Eu vi aqui, fui pesquisar e isso... Chegou muito assustado. Era o apêndice tifoide. Que o dele era o apêndice tifoide é uma parte do externo, que é o osso, e o dele era um pouco para fora. Eu acho que ele nunca tinha prestado atenção. Aí ele foi palpar, aí procurou no Google, caroço no peito. Isso aí era a velha falta do que fazer. E aí ele não achou, fazer nada. Achou o osso. Aí pronto, esse menino já chegou assim, à beira da morte. Já tinha feito um testamento. já chegou na beira da morte, porque é o Dr. Google. Por isso que as pessoas, olha, com a Archimed também tem essa vantagem. Então você, em vez de você se automedicar, você vai lá no aplicativo, pega o pronto atendimento ou adulto ou pediátrico e evita a automedicação.
Que a automedicação é uma coisa perigosa. É o seu vizinho que fica passando remédio para você, e o remédio para ele, às vezes, é para uma doença que não tem nada a ver com a sua. Ah, eu tomo remédio para dor de cabeça, é esse aqui, mas às vezes você pode estar com dor de cabeça por outro motivo. Então as pessoas têm essa mania de se automedicar e medicar os outros. E de dar bola, né? Eu não sei como é que eles vão... Sim. dão importância para o que o vizinho fala, uma pessoa nada Por a ver. exemplo, uma coisa bem comum, remédio para tosse. O remédio antitussígeno, ele pode levar à pneumonia. Sim. Então as pessoas não sabem disso. Então elas vão se automedicar, vão dar um remédio para tosse, numa tosse secretiva, numa pessoa que é infecciosa, e ele vai transformar aquilo ali numa pneumonia. E vai postergar o tratamento adequado. Por quê? Porque as pessoas se automedicam. Ou pergunta para quem não sabe. Eu pergunto para quem não sabe, porque quem que sabe é o médico. Né? Então, assim, quem for lá, baixa o aplicativo, o Achimed, vai lá na Apple ou na Google Play, baixa o Achimed, vai lá no pronto atendimento e vocês vão se espantar como é barato esse pronto atendimento, que realmente é muito acessível, né? Porque uma das ideias do Achimed é exatamente tornar a medicina mais acessível, né? Então vá lá que você vai ser bem atendido. A doutora Ailana, que é a coordenadora do pronto atendimento, tem um time muito bom e muito competente. Mas bora ver aqui quem é que vai falar da doutora Ailana aqui. Ai, meu Deus. Oi, Neninha, tudo bom? Vou fazer uma surpresinha pra você. Então, eu sou o esposo da Ailana, meu nome é Tom. Já tá entre amizade e juntos, nós já nos conhecemos aí há 19 anos, fez agora em abril desse ano. 19 anos nos conhecemos lá em Parnaíba, eu sou natural de lá. Mas nós nos conhecemos por coincidência na formatura do meu primo lá, que era já amigo dela. Eu estava viajando para lá a trabalho e ela foi realmente para a formatura. E a gente era só amigo mesmo, mas foi uma amizade muito boa. Nessa primeira vez a gente continuou se falando, né? Até porque a gente tinha nossos namorados, né? Ela tinha o namorado dela, eu tinha minha namorada. A gente continuou realmente uma amizade, porém a gente continuou se falando, né? Até porque a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum, né? E prova disso é que 3 anos depois, quando eu já tinha terminado meu namoro, ela também, essa nossa amizade se tornou aí uma amizade mais colorida, né? E agora vai fazer, em maio agora, 16 anos que a gente iniciou o nosso relacionamento entre namoro e casamento, né? Então, uma coisa já bem duradoura, né? A Ailana é uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho, assim, todo mundo tem seus defeitos, mas para mim até os defeitos dela completam a pessoa que ela é, entendeu? Assim, né? Porque ninguém deve ser 100%, porque até isso estraga a pessoa, né? Mas os defeitos dela para mim são coisas ótimas, que eu adoro, né? Os defeitos dela, as coisas pequenas dela. Porque como pessoa, como amiga, como mãe, como profissional, como esposa, em todos esses quesitos, a nota dela é máxima, né? Não tenho o que tirar. Cada dia que passa eu sou mais apaixonado por ela, né? E eu devo muito à minha esposa, né? Na época da pandemia eu passei também uns problemas bem sérios e eu posso dizer com todas as letras que eu devo a minha vida primeiro a Deus, primeiro a Jesus, né? Mais que colocar o que colocou ela na minha vida, né? Porque eu devo muito de eu estar aqui hoje a atuação dela como médica também, né? Eu tenho marcas para mostrar que o que eu passei não seria talvez fácil, ou talvez não tivesse conseguido vencer se não tivesse tido o apoio dela, a ajuda dela do meu lado, tanto como médica como principalmente esposa, estando ao meu lado ali o tempo todo. Por isso mesmo eu digo que é uma pessoa que eu quero para minha vida toda, né? Eu amo demais e cada dia que passa eu amo mais ainda. Um beijo, amor, você tá de parabéns, viu? Eita, homem apaixonado, né? Por isso que eu tenho que dizer que o homem é antipático, o homem é bonito. É apaixonado, eu não posso estar fazendo propaganda. Mas mesmo. a gente parece muito nas ideias, propósito de vida, graças a Deus a gente se dá muito bem. E o interessante é o início, né? De ter começado com amizade, né? Porque eu acho que o relacionamento duradouro tem que ter amizade, né? Sim.
Porque se você não... Admiração, né? Tem que ter admiração, tem que ter amizade, né? Porque não não fica é... só um se suportando, né? Não é Um só ao bem outro. bom, né? É. Na verdade, assim, a vida de casal, ela tem que ter abdicação, né? Ali cada um tem seus defeitos, suas antipatias, né? E a gente vai uma hora um acostumando. cede, outra hora o outro. E a gente vai acostumando com os defeitos da pessoa mesmo, né? Vai. E a gente, é aquela coisa, uma hora eu tô aqui 100% por ele e ele tá 50%, outra hora ele tá 100%, eu tô 50%. Aí não tem que ser levar... um time, É, né? tem que ser um time, é exatamente isso, né? E ninguém é perfeito. E eu acho que também um dos segredos é você não tentar mudar a pessoa. É, porque senão... Porque você muda a pessoa, às vezes assim, raciocinando mesmo e vendo da experiência até de outras pessoas também, às vezes um tenta mudar o outro, quando consegue mudar, perde o interesse. Porque, na verdade, você se apaixonou por aquela pessoa que era daquele jeito, É não aquela do história, outro. você entrou sabendo, né? E às vezes você quer tanto mudar o outro, mas na verdade você que também tem que se mudar em alguns aspectos, né? Sim. Então, essa coisa de relacionamento não é fácil, mas tem que ser mesmo assim um propósito, né? De querer fazer dar certo. Você acha que hoje as pessoas estão se separando muito fácil? Eu acho. Porque também, hoje em dia, é muito estimulado o egoísmo, né? O eu, a minha felicidade, a minha razão. Eu tenho que me amar primeiro. Isso, eu eu tenho que curtir a vida tenho amor loucamente. próprio. E não é assim. Até porque ninguém vive sozinho, né? A gente está vivendo com relações interpessoais o tempo todo, tanto no casamento, quanto com o filho, quanto no trabalho. E a gente sempre tem que estar ali, de alguma forma, cedendo, né? E não visando só o eu, só a minha realização. Porque senão... Pensando nesse negócio Claro que hoje tem outras razões para você não querer ter filho, ou ter dificuldade, ou não poder naquele momento. Mas você acha também que essa questão das pessoas não quererem abdicar, né, dessa liberdade de fazer o que quer, também estão tendo menos filhos e alguns nem estão tendo filho, né? Que são os famosos pais de pet, né? Que, claro, cada um segue seu caminho. Né? Mas alguns você acha que pode ser por isso? Porque não quer que atrapalhe a vida? Com certeza. Mais uma vez, o egoísmo, né? Porque não quer mudar a sua rotina, a sua vida, nenhum pinguinho assim, para dar atenção para uma outra vida, que é o filho, né? Eu realmente não... Eu acho, assim, tem escolhas, né? Mas, na minha opinião, eu não me vejo... Sem meus filhos, a minha vida seria muito mais triste. Algumas pessoas têm suas razões, né? Cada um vive a vida que quer, né? Mas eu acho que um dos fatores, para alguns, não para todos, é essa questão de não querer ter trabalho. De priorizar a carreira, né? E aí, a carreira, um dia, ela não vai ser a coisa mais importante, né? Que a minha diversão, por exemplo, lá em casa é chegar e ver as coisas das minhas filhas, as besteirinhas delas, as briguinhas, as coisas, as novidades, né? Os desenhos que elas fazem, né? Então isso é muito torna divertido. a vida mais leve, né? Torna. Você também tirar o foco de si, todo tempo ficar só focado em si, você botar o foco em outra coisa, bom às vezes, saúde assim, mental. O filho tem que dar um descanso também, tem que deixar na avó, empurrar na avó. Tem, né? Um pouquinho também. Tem que ter. Então, tem que ter aquele espaço do casal, né? O Vale Night. Tem que ter o Vale Night. Vamos ver o que é que seus filhos têm para falar. Meu Deus! Mãe, a senhora é uma excelente médica, a gente tem muito orgulho. E você também é a melhor mãe do mundo. Nós chamamos muito. Meu Deus, vocês não são gente! Por isso que eu estranhei que o Arthur dormiu com essa camisa. Ele nunca dorme de camisa. E o meu filho, tu dormiu de roupa. Não, tava com frio. Olha! É a surpresa. São artistas esse menino. Essas duas criaturas aí, tem quantos anos? O Arthur tem 14 e o Guilherme tem 10. São completamente diferentes. Algum você acha que vai ser médico? Acho que não. Nenhum? Por quê? Porque vê a mãe trabalhando demais e não quer ser? Ou por outras razões? Talvez o Arthur possa até vir a ser depois no futuro, mas no momento agora ele tá só sendo adolescente. Eu acho que a gente não tem que... Forçar nada, não. Que força. Porque às vezes até faz o efeito contrário, né? Se você forçar. Eu já achava que tinha que ser médico. Hoje eu já não acho mais. Mudou tanto, porque né? tem muitas outras opções. Se eu nascesse de novo, eu seria médico de novo. Eu gosto muito, né? Eu Mas gosto muito. hoje em dia, é como tu falou, tem coisas que a gente nem sabe, né? Profissão que a gente nem conhece. Hoje eu não... Olha lá, a diversão. Aí. É os TikTok também? Aí? Meu menino mais novo mesmo disse que quer ser engenheiro aeroespacial. Ah, é? Eu não sabia nem o que era isso aí. E ele isso já é veio legal. com... ele é muito focado. E ele gosta... E eles são estudiosos?
O mais velho gosta muito de ler. Não sendo os assuntos da escola. Ele gosta. Ele gosta, ele Mas tem é, mas- muitos livros. Agora o pequeno é mais focado. Eu, Mas eu acho que é o tempo de cada um, né? É. Porque eu tenho uma irmã do meio, que eu chamo minha irmã Rica de Brasília, que ela é da Controladoria Geral da União. E até eu me lembro bem que eu sempre fui muito CDF, eu nunca dei trabalho, eu nunca apanhei. Mas essa minha irmã do meio, ela era muito assim, agitada e pirada, e ela dava um trabalho ali, ela passava, era o Arthur. Eu digo que o Arthur é filho dela, Sim, que eles sim. se parecem demais. Era aluna cobra, passava arrastada. Sim. E aí, depois que ela ganhou mais maturidade, ela super focou e passou nesse concurso super difícil, ainda bem jovem. Eu tô na esperança que... Pois é, que às seja vezes assim. eu não era um aluno do primeiro grau do segundo ano, é porque eu sempre tive uma memória muito, e sempre aprendi muito rápido. Então eu nunca tirei, por exemplo, uma nota abaixo de 7 na minha vida inteira, nem na faculdade, nem nada. Mas eu não era um bom estudante, eu era um cara que estudava assim, a prova é amanhã, pois é hoje que eu vou estudar. Mas isso é coisa de quem é inteligente. Eu estudava um dia anterior e Deixa eu só pra cima tirava da hora. 9, 9,5. Só que eu não era um bom aluno, eu era um cara que... Aí depois eu virei um CDF mesmo, daqueles Né? doentes mesmo, Mas hoje em dia, por exemplo, eu acho que você tem que saber de tudo. Hoje eu leio sobre tudo. Sim. Né? Qualquer coisa que eu acho interessante, eu leio. Eu acho que hoje em dia não dá para você ser mais bitolado. Dá não, e também tá a inteligência emocional, social. A inteligência emocional, o networking, isso é mais importante para o sucesso hoje do que necessariamente a parte técnica, né? Até a gente mesmo na medicina, se você for muito bom de teoria, de conteúdo, mas não souber conversar, não tiver amizades, você não desenrola. É muito mais difícil o caminho. Com o paciente também. Sim. Porque tem aquele paciente que vai dizer assim, poxa, eu não gostei desse médico não. E às vezes o cara é muito bom. Mas não Só que ele não conversa, conquista, cativa, ele não cativa e o paciente não vai sentir segurança. Isso. Porque quando o paciente vai no médico, tem até um estudo disso, né? Tem um livro aí, se diz, né, Administrar-se bem no Hospital, que ele mostra, por exemplo, o que é que faz as pessoas voltarem para o hospital, para um serviço. A parte técnica é a segunda, a primeira é a empatia. Porque quando você vai no médico, você vai no ortopedista, você acha que ele entende de osso. Pronto. De articulação, ele entende de ortopedia. Você já vai para o profissional você dizendo, ele entende. Sim. O que vai te surpreender é a parte humana dele. Porque, tecnicamente, você vai para um dentista, esse dentista entende de dente. E eu com essa doença, essa Covid grave que meu marido teve, né? Que eu fui para o outro lado, né? De paciente, de parente de paciente, né? E eu vi muito isso aí, que entre os colegas médicos, que há uns com super currículo, mas uns seres humanos não tinha péssimos, empatia, né? Não. Comigo, que sou colega médica, eles não me tinha a menor tratavam empatia, super né? mal. Imagina com uma pessoa que não é da área, né? Eu fiquei tão impressionada com isso. Inclusive, eu super entendi aquela história de tudo dai graças, com essa tempestade que a gente passou. Mudou muito minha forma de me relacionar com os pacientes, com as pessoas. A hora que eu mais gostava era quando o médico chegava para passar a visita. Sim. E às vezes a gente tá ali fazendo outra coisa no hospital e demora para ir lá conversar com o paciente, eles estão lá o dia inteiro esperando a gente chegar. Quando vinha alguém super bem-humorado, levava a nossa energia, o nosso astral. Quando chegava ali aquele funcionário de mau humor, chateado, isso é tão ruim para o paciente. Eu sempre, por mais que eu esteja ali estressada e tudo, mas eu tento chegar para eles de boa, dando um bom dia, tentando fazer um momento mais leve, né? Um momento que eu passo a visita lá com eles, porque faz diferença. E antes disso, eu pensava assim, tem aquele povo da terapia do riso, né? Que vai lá. Aí eu ficava, meu Deus, isso deve ser muito chato. Eu tô lá doente, chega esse povo fazendo gracinha, não deve ser bom, não. Mas aí, quando eu mudei passou por esse outro lado, viu que era diferente. É muito bom, faz diferença sim. Então é o que chama como uma bênção disfarçada, né? Às vezes os problemas. É verdade. Uma coisa que eu sempre digo para os meninos aqui, para os técnicos, para o enfermeiro, né? E para mim mesmo. Eu já perdi a conta, como eu falei, do número de endoscopia e de coluna que eu já fiz. Só que toda vida eu vou explicar para a pessoa. Porque para mim é mais um exame, para a pessoa é o exame dela. Exatamente. Então você tem que se lembrar disso, porque o automatismo, né, você ficar automatizado, você perde a humanidade. E para aquela pessoa ali é o exame dela. Né? É o exame, a colonoscopia, que é um exame que a pessoa, meu Deus, vai ser um negócio. Aí você vai lá e acalma, olha, não é nada disso. Você não vai sentir nada. Agora, se você... eu faço sempre com anestesia. Se você chegar lá e dizer,
ceda aí. Você nem pra falar com a gente pessoa. É mais um paciente só, mas ali é uma pessoa única. É uma pessoa. Pra família dele. Exatamente, você tem que explicar. Eu faço muito exame pediátrico. Uhum. Aí eu sempre vou explicar para a criança, eu sempre falo com a criança, né? Porque ela é uma pessoa, você não Sim. pode fazer de conta que Desmerecer. não tá lá e falar só com a mãe. Uhum. Não, sempre primeiro eu falo com a criança. Vou lá, tá, como é que tá? Tudo bem e tal. E aí depois que eu falo com a mãe e falo também explicando para a criança, né? E isso aí é fundamental, que você não explicar as coisas para as pessoas, elas vão achar que é uma coisa muito ruim, biópsia, ai meu Deus, vai fazer uma biópsia, eu vou explicar, não, isso não quer dizer câncer não, biópsia pode ser... E isso às vezes falta, né? Com certeza. A pessoa querer explicar, né? Eu fiz muito tempo também ultrassom lá atrás. Perder esse tempo, né? Você explicar para a pessoa o que você vai fazer, porque isso é ruim. Você chega lá, a pessoa me dá o braço aqui, pá, pega um acesso, você nem explicou o que você vai fazer para a pessoa. Né? A pessoa leva um susto e dói, porque você não preparou, né? Então essa questão, assim, quando você explica as coisas, fica mais fácil, né? E está se perdendo isso. Pois é, até o povo fica questionando a importância de estar lembrando da humanização, mas infelizmente tem que estar lembrando mesmo, porque o pessoal às vezes fica, como tu falou, automatizado, porque é só mais um dia, mais uma rotina, mais um exame, mas para a pessoa não tem que ter a empatia, você se colocar no lugar da outra pessoa. É o diferencial. Né? Esse nem, assim, é engraçado que é um diferencial, mas deveria ser o normal para todo mundo, né? E não é. Né? Mas assim, a humanidade ela está sempre andando, né, de forma cíclica. Em ciclos. Então exatamente. tem aqui, aí você faz, a humanidade vai para esse caminho aqui, não dá certo. Aí depois não dá certo, aí ela gira para cá, depois gira para cá. É nesse eterno evoluir, né? E às vezes involuir. Né? E hoje eu vejo que a gente tá tendo por exemplo, uma reação do conservadorismo. Eu acho que a gente deu uma involuída, né, com essa liberação de tudo. Liberação de tudo. Aí e depois agora acho que tá voltando. Depois vai entrar talvez num limite que nem seja o conservadorismo com muita coisa que não é legal. Nem tudo e nem também o progressismo demais, porque também não dá certo. Tudo exagerado é ruim. Porque tem muita coisa do conservadorismo que talvez não seja tão boa. Mas tem muita coisa que andou que talvez seja legal. E o contrário também, né? Então, o exagero que eu acho que faz a sociedade perder o prumo, né? Então, olha, para quem estava pensando que não ia dar papo, né? Doutora Ailana, né? O que é que nós vamos conversar? Pois é. Então, o papo rendeu, né? Um papo muito bom, falamos de tudo. Então, o pessoal aí ficou conhecendo mais um pouquinho da doutora Ailana, né? Essa profissional, além de competente, né? Não, usar esse termo humano é meio redundante, né? Mas vamos dizer, uma pessoa empática, né? E todo mundo só tem a ganhar sendo atendido por ela e os internos delas também, para seguirem ela como exemplo, né? Então, obrigado, doutora Ailana, foi muito agradável. Obrigada a você pela conversa, pela simpatia e pela confiança. Obrigado. Então, gente, mais um Archimedes Talk Show. Show! Valeu!